Legal, legal, amigos internautas conectados na live Web TV Status, quando são 20 horas e 8 minutos, com oferecimento de Ótica Pelotense. Hoje, 3 de abril de 2020. Falamos ao vivo, direto dos nossos estúdios em Santa Vitória do Palmar. Nós que estamos sediados em Santa Vitória do Palmar, no município de Juí, e com uma central em Pelotas. Obviamente, por conta do coronavírus, nós fechamos momentaneamente, temporariamente, os nossos estúdios, né, no município do Chuí, e também a nossa central em Pelotas, centralizando todo o nosso trabalho apenas em Santa Vitória do Palmar, na fronteira, para que possamos acompanhar toda o movimento, principalmente nesses momentos, né, em que a fronteira está sendo resguardada, preservada pelo Exército Brasileiro, e que nós estejamos bem próximos para levarmos para a nossa Zona Sul todas as informações que acontecem na nossa região. Hoje nós vamos dar uma sinopse daquilo que está a acontecer na nossa região sul, nos 25 municípios, obviamente com um pouco debilitado de informações por conta que nós estamos desfalcados da nossa equipe, que a Tamires está enferma, debilitada da voz. Nós faremos um boletim muito resumido, mas já na segunda-feira teremos todas as informações, um boletim bem amplo, para que todos os nossos amigos internautas possam abeberar-se e acompanhar tudo o que acontece. Mas teremos alguns tópicos importantes para falar. Também estaremos, a partir das 20 horas e 45 minutos, conversando com o deputado estadual Tiago Duarte, ele que é o vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estará conosco, doutor, né, médico, estará conosco conversando também sobre essa pandemia, mas também da atividade, né, da atividade laboral enquanto deputado, e com o conhecimento médico profissional. Estará conversando conosco, prestando um serviço de informação a partir das 20 horas e 45 minutos. Estaremos então com o deputado Tiago Duarte, do Democratas. Na segunda-feira nós teremos aí mais um circuito de entrevistas com secretários municipais da região sul, da nossa Zona Sul. Nós teremos aí Pedras Altas, teremos... bom, agora depois eu passo todo o boletim, porque de cabeça eu não lembro tudo. Mas enfim, teremos mais um boletim completo com tudo o que acontece na nossa Zona Sul. Seja bem-vindo, tenhamos mais uma noite de um pouquinho de informação e, claro, que um pouco de polêmica. Eu vou trazer um pouco de polêmica com os bastidores políticos que estão a acontecer em Santa Vitória do Palmar, e vou ter que entrar nessa seara, né, emitir a minha opinião enquanto cidadão, né, enquanto formador de opinião, para que não fiquemos apenas em cima do muro, colhendo o que os outros falam, sem emitirmos a nossa com medo de sermos criticados. Não, eu não faço parte desse time que efetivamente prefere ficar em cima do muro ou se esconder para não ter animosidade e não se incompatibilizar com ninguém. E é claro que eu vou dar de cara nos muros aí que tem, as muralhas são pesadas, são duras, mas a gente está nessa chuva para se molhar, e eu não tenho medo disso. Vou sim emitir a minha opinião sobre o que penso, do fecha tudo ou abre tudo, do que se fala, né, do que a gente tem de entendimento. E uma coisa são as condições das normas científicas, e uma coisa é do cidadão leigo, onde eu me incluo. Então nós vamos colocar essas coisas de frente mesmo, não efetivamente para criticar aquele ou elogiar esse, ficar contra esse ou a favor daquele, nada disso. Apenas exercendo o direito de nós emitirmos as nossas opiniões e pensamentos dentro das nossas capacidades intelectuais, e temos um entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor. E aí, você sabe que eu sou meio metido nesse ponto. Vou sim botar meu bedelho nesse caldo, que não vai dar boa coisa, porque a gente, quando se expõe, obviamente que vai levar pedrada de tudo que é jeito, mas é assim que a vida segue, é isso que nós fazemos. Bem, por gentileza, um pouco debilitada, mas sem dúvida nenhuma temos que cumprir aí um cronograma com a nossa rede de anunciantes. Tamiri, por gentileza, traz o teu boa noite. E claro, a nossa rede de anunciantes no tapete virtual. Vermelho, boa noite. Boa noite, Agilson. Boa noite aos nossos amigos e amigas conectados em mais uma live aqui pela Web TV Status. Vamos então à nossa rede de anunciantes. E aqui não tem essa de folga, aqui tem que mandar, tem que vir pro serviço. Tem que, depois não adianta chegar no final do mês querer só hora extra. A parte boa. Tem que vir pro bater. Hora extra, vamos lá então, para nossa rede de anunciantes.
Ótica Pelotense, Imobiliária de Negre, Loja e Oficina de Bicicletas Gurizinho, Distribuidora de Bebidas Lima, Cestas da Ju. Agilson, hoje foi rapidinho, né? Hoje é rápido, é resumido e é só para fazer o takezinho, porque obviamente nós fazemos toda a nossa rede completa nas lives de segundas-feiras, porque aí a gente tem um tempo obviamente muito maior e sem falar que nós estamos com a debilitação de saúde da nossa companheira. A Tamires está enferma, você viu aí, a coisa está complicada, a qualidade da voz, mas o compromisso urge, nós temos que, e obviamente, cumprir com a nossa programação e a necessidade de prestarmos um bom serviço para a nossa comunidade, principalmente para os nossos amigos internautas. Diga. Agilson, lembrando também que a gente está ao vivo pelo www.radiostatus.com, né? Verdade. Pessoal que tem a dificuldade, de repente, com a internet móvel, né, como é que se diz, os dados móveis da internet, que de repente tem a dificuldade, que consome muito da imagem, pode apenas aí ouvir no seu fonezinho pelo www.radiostatus.com, o nosso site, né, nossa rádio, que já vai estar voltando com toda a programação. Então logo fique tudo liberado e eu quero crer que consigamos vencer essa árdua e dura batalha que é o coronavírus. Muito bem. Diga. Não, pensei que tinha chamado. Como eu falei para você, eu não lembro bem direitinho a grade, né? Tá na outra parte do estúdio. Segunda-feira eu sei que estaremos conversando com o secretário municipal de saúde de Pedras Altas. E me perdoe agora o nome que eu não consigo lembrar aqui, mas já a gente pega ali o nosso material de trabalho. E também já está praticamente confirmado com outros 3 secretários da nossa região sul. Nós haveremos nos próximos dias, de trazer um abeberado muito completo de tudo que acontece na nossa Zona Sul. Nós estamos estreitando as nossas relações com o Secretariado Municipal da Zona Sul. Nós já tínhamos anteriormente, desde 2015, para ser a verdade, depois quando houve a troca de muitos prefeitos e outros, obviamente, que houve a reeleição, nós optamos por direcionar todo o nosso trabalho, mais especificamente, para o meio esportivo, e eu meio que abandonei a questão política que a gente fazia com o programa Voz do Povo, em que eu contatava e entrevistava os prefeitos da Zona Sul, como governador do estado, na oportunidade. Inclusive tive o privilégio de entrevistar o ex-governador Ivo Sartori, e na situação a gente entrevistou também muitos presidentes de câmaras de vereadores, nós entrevistamos vereadores e alguns secretários, mais como secretários municipais de esporte, cultura e lazer, que era praticamente a nossa área, porque trabalhávamos com mais afinco, né, com maior direcionamento para as categorias de base. Então nós aí, esporte, nós divulgamos, aí, nós transmitimos handebol feminino infantil, nós transmitimos Copa Safergues, campeonato regional, com a seleção de Santa Vitória do Palmar, no trabalho aí que eu tenho sempre que dizer, porque senão ele vai ficar louco comigo, né? O ex-diretor de esportes, ex-secretário municipal de esporte do Chuí, e que depois veio a ser ex-diretor de esporte de Santa Vitória do Palmar, meu querido amigo Bruno Coelho. Nós andamos por muito lugar aí, inclusive a Porto Alegre, Eldorado, né, com a nossa seleção, e fomos também transmitir, onde fomos inclusive elogiados pela diretoria do Grêmio, técnico Anchieta, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, e elogiando o trabalho de um veículo de comunicação dar esse ênfase para as categorias de base, né? Porque todo mundo só vai depois que os meninos estouram, né? Que aí vão fazer aqueles contratos milionários ou efetivamente são profissionais que dão o Ibope. Então nós fazemos totalmente o inverso. Nós estamos desde quando a gurizada está começando. Então a gente transmitiu aí bochas, transmitimos pádel, uma série de atividades esportivas que nós direcionamos o nosso trabalho. Com o advento do coronavírus, nós tivemos que redirecionar a nossa programação, até porque a questão do esporte coletivo, principalmente, está fora de questão por agora e por um longo período na nossa percepção. E, obviamente, nós temos que trabalhar, né? Senão as contas vêm e você não vai ter um rendimento. Então, nós estamos, nesse primeiro momento, direcionando todos os nossos trabalhos, as nossas entrevistas, para as questões online, já que é o nosso chão, mas, efetivamente, para trabalhar com as entrevistas por chamada de vídeo,
facilita para qualquer outro entrevistado e também dinamiza o nosso trabalho, é aí que a gente vai. Mas nessa questão de trabalhar e sustentar a nossa estrutura é que eu quero basear ou nortear a minha manifestação hoje. Será mais ou menos um editorial, né, do posicionamento da rádio, da plataforma Status, para que quem nos siga, os nossos amigos que efetivamente nos questionam, nos pedem alguma informação, tenham uma diretriz sobre o pensamento que nós temos daquilo que, em tese, nós conhecemos. Que eu não quero, obviamente, dar uma sabe tudo, e emitir parecer ou emitir conceitos, sobretudo, imagine, juízo, sobre o que nós não temos conhecimento e apenas somos papagaios de piratas, né? Nós efetivamente repercutimos ou noticiamos aquilo que alguém passa pra gente, não efetivamente com conhecimento de causa. Muito diferentemente do segmento esportivo, que aí sim a gente realmente entende e ainda assim temos sempre que buscar um novo entendimento, principalmente na questão das regras, né? Todos os dias você tem que ter um acompanhamento. Agora, também me passa a informação, Celso Caetano, né, secretário de Pedras Altas, que está na nossa audiência, que vai estar conosco na segunda-feira também, entre outros secretários, se Deus quiser. Mas o que eu queria dizer com isso? A nossa condição de trabalho nos imprime um aprimoramento, uma constante renovação dos nossos conceitos, sobretudo, do nosso entendimento e, sobretudo, da nossa questão cultural. Porque tudo que nós sabíamos, tudo que nós defendíamos até então, acredito eu que a partir de agora não tem mais relevância. Porque grande parte do que nós fazíamos não poderemos fazer mais. Essa questão, efetivamente, do carinho fraternal, do abraço, do beijo, dessas aglomerações. Tá louco? Está sendo dramático? Tudo vai poder fazer. Mas não será mais como agora é feito. Nessa questão de liberdade, isso não vai, sob pena de nós efetivamente não termos mais controle sobre uma epidemia que ninguém sabe onde está. Ou uma pandemia, ou um vírus que ninguém sabe como controlar. Eu, leigo, Agilson Correia, leigo, eu quero dar uma noção para quem efetivamente depende da informação que eu digo. Vamos colocar as coisas para que as pessoas não entendam mal. Você que intelectualmente está superior ao conhecimento que eu tenho, ou efetivamente tem um abeberamento melhor de informação, de conceito e de entendimento, você não pode levar em consideração as bobagens que eu vou falar. Porque de repente seu grau de intelectualidade está muito acima do que eu posso efetivamente tentar, em tese, discorrer aqui. Mas existe uma grande gama da nossa sociedade, e eu especificamente falo para Santa Vitória do Palmar e para a região sul, não quero expor, embora nós cheguemos nesse exato momento, estamos chegando em qualquer parte do mundo, tem uma internet e alguém passando ali, conecta pelo www.radiostatus.com, ou mesmo que não seja amigo da nossa plataforma, não seja amigo, não seguidor da Web TV Status, alguém que seja, algum amigo que de repente está conectado com o ar. Eu não sei onde estão, não sei quem são. Mas se porventura alguém esteja entendendo, entenda o português, o nosso idioma português, e queira ter um conhecimento de algum que acha que entende alguma coisa, que no caso sou eu gostaria que você se ativesse então às bobagens que porventura eu possa manifestar aqui, mas que são conceitos daquilo que eu entendo de vida. Até porque, se eu me julgo formador de opinião, se eu me entendo relativamente como um potencial conhecedor das informações que eu preciso passar, eu tenho que ter no mínimo a responsabilidade fidedigna daquilo que eu vou passar, porque as pessoas passam a acreditar naquilo que eu informo. Mas eu vou me atrever um pouquinho mais, porque numa terra hoje, que está essa terra da internet, principalmente, que tudo tu fica questionando se é verdade ou não, é muito difícil se compartilhar alguma coisa, se curtir, se comentar um post, seja lá o que for, se antes você não souber a procedência e muito mais a fonte. Então eu quero transitar nesse meio, enquanto veículo de comunicação, com essa certeza, que as pessoas que acessam os nossos canais, as nossas plataformas de divulgação, tenham convicção. Ela pode até não concordar, é um direito. Mas, sobretudo, ela jamais vai questionar, porque ela sabe que é procedente, que é verídico. Aquele fato que está sendo divulgado na nossa plataforma é verídico, tem procedência. As pessoas podem concordar ou não. E aqui me incluo eu, enquanto cidadão, formador de opinião, no pensamento que eu quero externar. Sem juízo de causa, sem efetivamente ser contra este
ou a favor aquele, mas emitindo um parecer que me parece necessário nesse momento, ao menos para que nós discutamos. Não necessariamente que concordemos sobre todo ponto de vista, mas que discutamos. Porque vejam bem o que está acontecendo. A gente, trazendo um pouquinho agora para o Brasil, mas antes me permita que eu transite um pouquinho pelo continente asiático, mais precisamente pela China, né? Da onde surgiu em tese, né, todo isso que hoje está a abalar o mundo. Que eu tenho lá minhas dúvidas. Né? Eu, particularmente, tenho uma tese que eu falo muito comedidamente em meios com pessoas que eu efetivamente conheço, tal, porque eu tenho uma tese louca de como isso surgiu e por que surgiu. Né? Mas eu falo limitadamente com algumas pessoas. Não posso externar aqui porque não tenho as provas e seria uma leviandade. Mas eu posso, pelo menos, discutir as sinalizações que isso me dá. Vamos puxar um pouquinho dentro desse norte que a China nos dá. Eu, particularmente, que tive as primeiras informações lá para dezembro, que elas começaram a circular para o mundo, mas nos canais clandestinos que a gente tem acesso, e que não se pode, obviamente, dar como informação, mas são aqueles que a gente tem que seguir para ver as bobagens que as pessoas colocam e até para não fazê-lo. Eu lembro de finalzinho de outubro, se eu não estou muito enganado, porque eu estava a pesquisar algumas coisas que eu queria trazer como formato para a rádio, que nós estávamos completando aniversário no dia 7 de outubro, era o 7º o aniversário da rádio, e eu me lembro de muito vagamente alguma coisa nesse sentido. Não lembro que tenha sido um vírus, mas era uma catástrofe que ia abalar a economia, porque era isso só que falava. Eu não lembro de ter observado o nome coronavírus, mas eu lembro que ia abalar a economia. No primeiro momento eu imaginei que era petróleo, né? Pensei que fossem essas commodities que em tese sustentam o grande mundo que nós porventura estamos a discutir, que não conhecemos nada, que nós quando falam trilhões de dólares ou de euros, nós imaginamos que sejam fortunas. Nesses países não são nada, às vezes não dá para tratar a carne do dente, tá? Mas para nós é uma fortuna. Então a gente sai a discorrer aqui como se fôssemos conhecedores. Não somos. Claro, guardadas as devidas proporções de quem entende do assunto. Mas para chegar onde eu quero concluir o assunto, para que você entenda, eu quero dizer, lá em outubro, novembro, seguramente quando teve as primeiras notícias, foi dezembro, começou a se falar num nome, coronavírus. E, para que você entenda o que eu quero dizer, que nós não sabemos nada, né? Nós não sabemos nada, e isso vale para você que se acha mais importante que eu, que acha que sabe mais, eu também quero dizer para você, você também não sabe muita coisa não. Porque, você imagina, se desde dezembro para cá, se tem notícia que tinha uma doença, um vírus, uma epidemia, mas a China só divulgou as mortes a partir só de janeiro, se eu não estou enganado, né? E aí sim o mundo começou a ter um contato, começou a ser divulgado, e vocês imaginam que a China, que todo mundo sabe, que eu posso aqui, porque a gente já noticiou algumas vezes, que todo mundo importa da China, todo mundo compra da China, sobre que preço? De explorações de crianças. Do trabalho infantil, do trabalho escravo, mas que ninguém pode falar. Nesses momentos a gente diz, mas como tu vai falar se não tem prova? Eu tenho, porque eu já fui presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, por essas redes de informação, eu tive acesso a muita coisa que muita gente nunca imaginou que eu pudesse ter. Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude, e os órgãos internacionais de combate ao tráfico, porque a gente tem uma fronteira. Eu tive acesso a essas, eu tive contato com essas instituições. Não posso, obviamente, esmiuçar, porque eu estaria incorrendo numa irresponsabilidade, mas o conhecimento não me foi embora. O poder que eu tinha e o acesso que eu tinha àquela informação, sim, mas o conhecimento não. Então eu tenho conhecimento de causa, não apenas pelo que é falado, inclusive eu conheço. Então eu digo que muito do que nós consumimos como produtos baratos que chegam e hoje que a gente fala maravilhas, vem do trabalho escravo, da exploração infantil da China. E que não podemos falar, porque se de repente tranca lá uma produção, o mundo acaba. Segundo os entendidos, 95% de tudo que se consome no mundo vem da China. Eu não tenho esse conhecimento, eu não quero nem me atrever, mas é os dados que a gente vê. Então você imagina assim,
Se eles só começaram a divulgar a partir de dezembro, lá, né? Dezembro, janeiro, que tinha morrido lá meia dúzia, e só depois o mundo acordou, e sabendo do histórico de informação que tem, porque lá não é uma democracia plena, quantos poderiam ter morrido sem que ninguém soubesse? Tá? Não, mas não se pode falar isso. Isso é uma heresia. Por que não pode falar? Alguém tem que falar. Não se pode falar porque estamos criando um conflito internacional e vamos provocar a terceira guerra mundial. Não sei se vamos chegar numa terceira guerra mundial. Ela já está. Eu não sei se vamos transitar nesse meio, mas ela já está. Mas nós não vamos poder falar. E aí eu quero que você, meu amigo internauta, aprenda essa questão. Muito mais do que a crítica de ficar contra este ou a favor daquele, nós precisamos ter maturidade e responsabilidade no que falamos, no que emitimos e, sobretudo, no que absorvimos, ou somos capazes de absorver enquanto conhecimento, para repercutir. Que é aqui que eu quero fazer exatamente o parágrafo. E abrir um parêntese. Cara, eu estou vendo o país se deparar numa guerra entre dois setores. Eu vou, obviamente, agora, daqui a pouquinho, falar com quem entende do assunto. Eu vou conversar com um deputado estadual da nossa Assembleia Legislativa. É um legislador. É alguém com conhecimento, com base para me dar um pouco de informação do que eu quero discutir aqui com vocês. O que não impede de eu não ter o conhecimento de não discutir, porque eu quero entender. Exemplo. Eu quero entender como pode um Brasil basear a sua a discussão economia e saúde. Né? Há uma guerra declarada entre economia e saúde. Isso aí está em epígrafe. Qualquer leigo, não precisa ser um expert para entender. Ou se defende a saúde ou se defende a economia. Tá? E num quesito muito, uma linha muito tênue, né? O epicentro disso tudo estamos nós, seres humanos. Tá? Essa questão bem simples. E que temos ou não a capacidade de entender aquilo que efetivamente está em nosso entorno, que aqui eu reputo que deva começar a termos um pouquinho de responsabilidade nas informações que vamos dar. E aqui me incluo nesse momento. Eu tenho minhas dúvidas contra alguns setores. Eu entendo pelo que eu estou estudando, pelo que eu estou acompanhando, desde o histórico que eu tenho de informações, e vendo o que o movimento, o que o país faz. E o pessoal, alguém fala muito na Coreia, rapaz. Alguém fala muito assim, porque a Coreia é um exemplo. Porque a Coreia conseguiu fazer 500 testes por hora. Porque a Coreia, vai lá ver o regime da Coreia. Vai ver como é que é a economia, vai ver como é que funciona. Mas é o exemplo. A China agora é o exemplo porque está salvando o mundo fornecendo equipamentos, né? EPIs, né? Equipamentos de proteções individuais. Respiradores, a matéria... Olha, agora a China vai ser a salvadora da pátria. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Como tenho uma ressalva bem clara se é efetivamente uma guerra contra a economia, uma guerra de economia versus saúde. Eu gostaria de ter a lucidez para dizer que eu descobri de uma maneira mágica algum estudo e dizer para o cidadão como você, que entende tanto pouco quanto eu, de entender uma questão simples. É claro que eu sou defensor, e está agora porque eu aderi à campanha do Face, não fique em casa. Isso não tem nada a ver com as coisas que eu quero dizer aqui, mas eu preciso dizer. Eu preciso falar. Eu sou defensor do Fique em Casa. A minha família está encerrada dentro de casa há mais de 30 dias. Desde que, na verdade, para ser bem exato, desde dezembro, quando eu fechei a rádio no Uruguai e falei, no Chuí, e falei para alguns amigos meus, e alguns eu posso citar, que eu digo sempre aqui, Milton Candati, presidente da Associação Comercial, meu querido amigo, diretor da empresa WWN, o maior provedor de internet da região sul. Nós conversamos e eu posso citar uns quantos, mas eu dizia da temeridade que eu tinha naquele momento, que eu tinha muito contato com um turista estrangeiro. Como é que... Eu não quero criticar ou elogiar, mas eu quero a resolução. Vamos, por exemplo, vamos por parte. O país agora vai ter uma crise muito grande. Isso não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, entre aspas, né? Eu tenho minhas ressalvas com esse negócio da China lá. Mas vamos lá, não tem culpa de ninguém.
Tá aí o vírus e causou um pandemônio aí, tá? Vamos falar só da nossa região. Aí, especificamente, vou falar mais de Santa Vitória do Palmar, para não ter as pessoas que de repente entendam. Vamos falar mais de Santa Vitória do Palmar, ou melhor, para as 25 cidades da região sul, porque todas aderiram no mesmo movimento nesse momento, que é o do Fica em Casa, que nós nos incluímos, né? Mas que eu quero discutir algumas coisas aqui. Vamos lá. Se está todo mundo numa crise, e todo mundo parou a economia, e o Brasil tem o seu presidente, tem a sua estrutura, que é desde a União, do Estado, do município, com condições de dar esse suporte, tem que dar. Então o governo vai fazer o quê? Vai abrir os cofres, vai perdoar a dívida dos estados, vai mandar mais dinheiro para os municípios, não sei o quê, vai zerar as taxas de imposto, sei lá, vai fazer alguma coisa. Ok, que bom, que bonito. Os municípios, todo mundo vai ficar em casa porque o vírus está na rua, não podemos sair, muito bem, tá, muito bem. Bom, mas quando nós ficamos todo mundo em casa, não podemos sair, vai faltar alguma coisa, por exemplo, comida, roupa, água, luz. Como é que vamos fazer esse negócio? Não, o governo nesses 3 meses não vai cobrar nada. As empresas vão estar todo mundo irmanada e aí as pessoas que não têm condições vão receber uma bolsa de alimentação, vão receber... Ok, que bonito, ok, vamos lá, vamos passar todo mundo junto. Muito bem. Isso eu acho extremamente justo. Todo mundo junto. Todo mundo na mesma barca. Ok. Mas alguém tem que avisar para algumas empresas que não cumprem. Vamos falar, por exemplo, da Vivo. Eu sei de gente que está com a conta... que até enquanto estava com a conta em dia, melhor. Por exemplo, as contas que o pessoal vencia, o 6, o pessoal do pós-pago, vencia o 6 e o 9 de março. Gente pagou dia 2, 3, 4 em dia. Agora, a conta de fevereiro, né? O pessoal pagou em março. Em dia, porque é sempre no mês seguinte. Em dia. Agora, porque eles cobram 21 dias posterior, está atrasada 21 dias, eles cortaram a conta das pessoas. As pessoas não podem ligar. E o telefone, nesse momento, julgo eu ser uma coisa de interesse público. As pessoas não podem ligar, porque a Vivo cortou. Bom, mas não é todo mundo ficar junto. Não pode, por exemplo, a Vivo, olha, esses 3 meses nós não vamos cortar as linhas. Você não vai ficar, não vamos perdoar. Não, você deve lá, você consumiu, você vai pagar mais em 90 dias e depois, se porventura esses 3 meses vão ter um parcelamento, alguma coisa nesse sentido, mas nós não vamos tirar o telefone de vocês. Eu queria entender. Não tem um setor nosso, jurídico, legislativo, que pudesse contornar a situação, amparar as pessoas que precisam desse serviço. E eu estou falando apenas de uma, porque essa eu tenho as provas, eu tenho papéis e eu tenho as provas. Os outros eu tenho algumas informações, as outras operadoras. Mas vamos um pouquinho mais ainda. E a faculdade à distância? Como ficam as parcelas das pessoas? Porque tem duas coisas. As pessoas, o estudo convencional, não estão ninguém para o colégio, nem no ensino infantil, nem no médio, nem no superior, desde que seja físico, né, presencial. Mas os online estão seguindo. E as pessoas estão, até porque estudam em casa. Beleza. E a conta vai vir. Já estão chegando. E pasmem, se tu não pagar, ela tem aquele acréscimo, tem aquele juro, e que vai, obviamente, se tornando uma bola de neve. Já começaram. Sim, mas e como a pessoa vai pagar se a pessoa não está podendo trabalhar? Não, Gilson. Mas as pessoas estão recebendo, elas estão com seu salário. Não, quem está recebendo, quem está com o salário, é quem é funcionário. Acredito que o servidor público municipal, que tem esse direito, deve receber o seu salário. E eu vou conversar com o deputado daqui a pouquinho. Vereador, deputado, prefeito, tudo isso está com o seu salário. Juiz, tudo isso aí está com o seu salário. E inclusive com seus benefícios adicionais, os seus privilégios. Isso aí está tudo. Aí é bom dizer, fique em casa. Isso aí está beleza. Até porque, quando chegarem esses boletos, essas contas, eles só vão ali abater e tabelado.
Eu queria entender dessas pessoas. Que de repente é o gari. Ah, mas estás louco, hoje o gari não tem filho na escola, não tem. Tem sim. Carroceiro também tem. Pedreiro também tem. Ah, profissional de mídia alternativa também tem. Sabe por que tem? Porque tem bolsa. O estudante, o filho, o cidadão comum, ele passou no vestibular numa bolsa. Ou no vestibular ou no Enem, ele passou numa bolsa. E sabe que com bolsa, às vezes de 50%. Tem integral tudo bem, mas tem com 50%. Que paga cento e poucos, 150, 140, 190, 120. Tem uma série de custos, tem outros que pagam 90. Mas paga! Ah, Gil, você não sabe? Sim, você não sabia porque não é o teu nível, mas é do meu. É onde eu me incluo. Meu nível social é desse. Eu estou dizendo com conhecimento de causa. São pessoas que juntam o seu dinheirinho todos os meses com determinada dificuldade para pagarem a faculdade dos seus filhos. Que graças a essa possibilidade de passar e obter uma bolsa de 50%, para não dizer mais, porque eles têm uma que é 75%, mas vamos com 50%, vai ter que pagar. Mas que agora ele não pode trabalhar. Então tem que ficar em casa. Eu concordo e eu defendo. Mas não tem uma parte que poderia dizer lá para a faculdade, olha, esses 3 meses não cobra. Não, tem que pagar. Se não pagar, vai vir o juro. Quando vem juro, 1, 2, 3, não vai pagar mais. Porque não ganha para isso, não tem. Mas não podem falar nisso, tá fazendo apologia que não é para ficar em casa. Não estou fazendo apologia nenhuma, gente. Eu estou dizendo que tem que observar esse lado também. Que tem que ser analisada essa situação das pessoas que eu posso não ter, eu não sofrer esse problema, porque eu recebo bem, tudo bem, eu estou tranquilo, porque eu tenho meu salário fixo, 5 mil reais, eu sou parlamentar, eu sou vereador, eu sou não sei o quê, ok, eu não tenho esse problema. Mas uma outra pessoa que de repente tem o seu dinheiro a conta gotas, que recebe no seu dia a dia, vendendo salgadinho na frente da escola, com seus churros, vendendo seu pâncio, é com esse dinheiro que ele junta. Não pode trabalhar, eu não estou dizendo que tenha que trabalhar. Tem que ficar em casa. Esse momento é exatamente crucial. Sim. Não podemos efetivamente ter aglomerações? Sim, não podemos. Mas como resolver o problema das pessoas? Como não olhar para as pessoas? Não vai olhar para a pessoa porque eu estou bem, estou tranquilo, estou tirado para trás, eu tenho meu salário. Mas e as pessoas? Ah, o governo vai dar 600 reais. Para quando? Ah, mas a mãe vai ganhar 1.200. Quando? Vai dizer o que na faculdade do filho? Quando chegar os 600 não vai ter para comer porque vai ter que pagar a faculdade 3, 4 meses? Não vai sobrar nada. Quem olha para as pessoas? Onde estão os vereadores? Onde estão os deputados? Onde estão os prefeitos? Onde estão efetivamente o poder judiciário que não quer reduzir salário? A grande maioria não quer reduzir salário para atender porque acha que não é o caso. Eu não estou dizendo de todos, mas é o que a gente, aí já estou falando do achismo do que a gente vê. Eu gostaria de efetivamente conversar com os poderes para ver se efetivamente todos estão incluídos. Eu tenho que fazer uma ressalva que o Poder Judiciário aí, nas forças da justiça do nosso Estado, na grande maioria, estão fazendo a sua parte. Porque devolveram cerca de 150 milhões de reais para o governo do Estado para aplicar em saúde. Sim, devolveram do orçamento. Não tiraram do bolso. Vamos devagar as coisas aí. Né? Uma coisa é o poder legislativo municipal pegar do orçamento aquele dinheiro que tem, vamos lá. Vamos falar aqui de Santa Vitória do Palmar e serve para as 25 cidades que você quiser. Tem lá 150 milhões de orçamento ali para o poder legislativo. Aí o poder legislativo olha, vai gastar 90 milhões. Bom, tá bem com o gasto desse aqui, com as despesas tudo. Sobrou lá 60 milhões. Ele pega, ao invés de gastar seja lá, pintando, adquirindo alguma coisa do seu próprio poder, que é lícito, ele pega e diz, ó, prefeito, ó, toma esse dinheiro aqui, que nós não vamos aplicar, nós estávamos programando para uma obra que ia melhorar para a nossa comunidade, vamos fazer isso, mas agora, nesse momento, a prioridade da saúde, toma aqui, 60 milhões de reais. Ok, mas não tiraram nada do bolso. Eu queria ver se tirasse no bolso e dissesse, ó, nós vamos deduzir 50% do nosso salário, não queremos receber, vai ser deduzido na fonte, nós não dá para o hospital. Ah, vamos fazer para o pessoal que está em dificuldade, vamos fazer um cadastro aí de tudo que é carroceiro, de tudo que é cortador de grama aí, que leva o dinheiro para casa, vamos fazer um cadastro aqui e vamos ajudar. Aí eu gostaria de ver e aplaudir. Essas coisas eu estou me atrevendo a discutir, porque é fácil para mim dizer fique em casa.
Sim, mas eu não sei do problema lá do outro que ele está passando. Eu queria poder dizer isso e resolvendo o problema dele lá. Aí sim eu estou fazendo um bom papel enquanto construtor de informação, de poder, de estrutura, quer seja legislativa, executiva ou judiciária. Porque são estes que têm que decidir. Eu sou o cidadão comum que estou a pedir esmola. Alguém tem que decidir para mim porque é para isso que recebe. É para isso que são nossos representantes. E cada um fica nos seus eixos de vaidade, discutindo sei lá o que, enquanto nós vamos uma hora ou outra entrar em parafuso, em desespero, alguns chegando, se não morrerem pelo vírus, vão morrer pelo próprio suicídio. Assim, porque ninguém vai se suicidar o outro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, me perdoem aqui a colocação, que parece até de uma forma equivocada, não é. Eu quero dizer que se não morrermos pelo vírus, nós, pela nossa incapacidade, e eu me incluo, vou ficar sem saber o que fazer. Eu olho para um lado e não vejo discernimento salvo no ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, me parece uma das pessoas mais bem preparadas que eu já tive o privilégio de ouvir falar. Mas não diminuo o mérito do Guedes, do ministro Guedes, porque na sua pasta ele entende muito, a gente consegue entender, mas o ministro Luiz Henrique Mandetta é fora do comum. Ok, mas ele é sozinho. Né? E eu não estou a criticar um ou outro que tem um posicionamento diferente do dele ou concordar com todos que acham que o Mandetta está correto. Eu acho que na estrutura que ele tem, ele está fazendo correto. Mas defendo parte do que o Bolsonaro diz. Não é para abrir a economia, de jeito nenhum. Não é para deixar a Lavonte com a irresponsabilidade que ele aparentemente fez. Não concordo. Mas algumas coisas precisam ser melhores analisadas. Isso é indiscutível, gente. Não é possível. E a prova disso que tem que fazer, vamos lá. Há pouco tempo atrás, o próprio Luiz Henrique Mandetta, que eu reputo uma das pessoas mais bem preparadas dos que eu já ouvi falar, dizia que não era para a comunidade estar colocando máscara. Vocês lembram disso? E agora ele é um dos que defende que tem que colocar. Ou seja, ninguém é dono da verdade absoluta. Ninguém tem 100% o poder de decisão sobre um tema que ninguém sabe nada. São conjunturas. Mas uma coisa nós todos sabemos. Se nós não trabalharmos, se nós não produzirmos, nós vamos morrer independentemente do vírus ou pela fome. Em conversas com alguns amigos aqui em Santa Vitória do Palmar, e mesmo do Chuí, alguns até pela conexão da internet, eu dizia, nós vamos chegar num tempo, e me perdoem que eu não quero que seja apologia à violência, mas nós vamos chegar num tempo que a gente vai ter que decidir assim, ou morremos pelo vírus, né? Porque se sairmos o vírus nos pega. Se ficarmos, a fome nos pega. E aí a gente entra naquela situação, olha, eu dizia, a palavra foi exatamente isso, eu tenho testemunho, não copiei de ninguém não. Eu disse isso para algumas pessoas. Vai chegar uma hora que eu vou decidir assim, poxa, entre morrer de barriga vazia ou cheia, eu acho que eu vou optar morrer por barriga cheia. E ao menos até o último dia eu vou dar alguma coisa para meus filhos. Sei que parece choque para a gente dizer isso, mas experimenta ter filho para ver se você não faz. Experimenta ter filho dependente da sua luta, daquilo que você faz, para ver se você não pensa nas mesmas coisas que eu estou pensando. Cara, isso a gente precisa dizer para quem manda. Isso a gente, mas com lucidez. Não trocando os pés pelas mãos, dizendo que as pessoas não sabem nada, que estão erradas. Não. Mas trazendo as pessoas para um choque de realidade que elas não conhecem, até porque o delas está garantido. Qualquer prefeito nesse país, nos 5.570 municípios que tem, está com o seu garantido. Qualquer governador nos 26 estados e mais o Distrito Federal está com o seu garantido. O presidente e todos os ministros estão com o seu garantido. Não tem problema nenhum ficar em casa 2 meses, 3 meses, 1 ano, não vai ter problema nenhum. Mas se eu ficar 15 dias em casa, eu tenho problema. Então me faz ficar 1 mês que eu fico. Mas me dá estrutura para ficar. Me ajuda a permanecer em casa com o mínimo de estrutura. Por exemplo, eu tenho 2 filhos na faculdade. Diz para a faculdade que nesses 3 meses eu não vou poder pagar e pelo menos me dê a possibilidade de pagar 3 meses depois. Eu fico em casa. Diz, por gentileza, para a conta de água e de luz
não mandar a cobrança, o papelzinho, o reaviso que vai cortar, que a gente não sabe se vai cortar ou não, que aí eu fico em casa tranquilo. Me diz, por gentileza, se não for pedir muito, pede para eles, por exemplo, pedir para as operadoras não ficarem, e eu vou dar o nome da empresa aqui, Quero, por exemplo, que fica com o boleto atrasado, enchendo o saco toda hora, telefonando 24 horas por dia, sem a pessoa poder pagar, porque não está conseguindo trabalhar, não pode receber. Mas ela fica todos os dias com a central telefônica, e ligando, e a pessoa tem que pagar. Então me dê essa estrutura, e eu fico um ano dentro de casa aplaudindo e defendendo. Mas ajuda. Mas quem vai fazer? Assim, o cidadão comum, que não tem estrutura, que não tem o apoio psicológico, que também tem as suas deficiências culturais, porque a vida talvez não lhe tenha dado as condições de aprendizado e de chegar num grau que ele gostaria de chegar. Mas ele é cidadão também, que paga imposto, que trabalha e que simplesmente só queria ter a segurança de poder ficar em casa com a sua família e que alguém ia lhe estender um pratinho de comida. E que as contas, quando chegassem para ele, que são normais, que ele tenha a possibilidade de pagar 2, 3 meses daqui para frente, aos pouquinhos, do seu jeito, mas que ele vai pagar. Alguém só que garanta isso para ele. E eu duvido que um cidadão não queira primeiro proteger o seu pai, a sua mãe e os seus filhos. Nenhum brasileiro vai ser contra isso. Nenhum! Mas como colocar saúde e economia um contra o outro usando a ingenuidade da gente? Aí, me desculpe, a gente tem que dizer algumas coisas que a gente pensa. É isso que eu queria colocar para que você comece a refletir e ver efetivamente em que barco você está embarcando. Tá legal? 20 horas e 50 minutos, eu já estou com 5 minutos atrasado. Na sequência, eu vou vir então com o nosso entrevistado. Vou chamá-lo agora pelo Facebook, nosso entrevistado, o deputado Tiago Duarte. Nós vamos encerrar essa live, para você que está aí, por exemplo, não ficar chateado comigo, e voltamos para você acompanhar o conhecimento, a palavra de quem conhece, de quem entende, de que tem efetivamente a responsabilidade a partir da outorga que a gente deu para ele no poder revestido de deputado, e pela capacidade, o trabalho tenaz que ele desenvolve, eu tenho plena convicção que será uma bela entrevista e nós vamos falar a partir daqui a 5 minutos. É só o tempo de trocar o equipamento e eu volto aí. Valeu!